A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos e irmãs, hoje trago um estudo da Palavra de Deus com o seguinte tema: o que acontece após a morte? Ou seja, quando morremos, para onde iremos? Qual é o destino do justo e qual é o destino do ímpio, do pecador? Quando a gente morre, tudo termina aqui? Ou adormecemos e ficamos aguardando o juízo final e só então depois receberemos a recompensa? Ou seja, essas são perguntas, são indagações que são feitas. Hoje eu quero estar mostrando para você biblicamente, segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos revelou. E eu quero dizer para você, tenha somente Cristo como autoridade para interpretar a palavra de Deus para você. Porque muita da confusão que é feita hoje é porque as pessoas estão dando ouvidos a teólogos e com isso estão contradizendo a Bíblia. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, ali nós vemos a obra da criação. Ali a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele modelou o homem do pó da terra e usufruiu em suas narinas o fôlego da vida. E então o homem se tornou alma vivente. Então, somente por esse relato você observa que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E isso é importante nós entendermos aqui. Porque você observa que uma vez que Deus formou do pó da terra o corpo, e Deus tendo assoprado nas narinas do homem o sopro, o espírito, e uma vez que esse espírito, esse sopro de Deus entra em contato com o corpo, o homem se torna uma alma vivente. Eu quero dar aqui um exemplo para você. Imagine uma lâmpada apagada. Uma lâmpada é um corpo físico. Quando você acende o apagador, a energia, imagine que a energia elétrica ali é o fôlego de vida. Quando a energia chega na lâmpada, a lâmpada acende. Então, esta luz da lâmpada é a sua alma, é a sua vida. Então, quando Deus forma o corpo do homem do pó da terra, o corpo não tinha vida. Quando Deus assopra o seu espírito, o fôlego de vida, quando esse fôlego de vida entra em contato com o corpo, com a matéria, então se torna uma alma vivente. Então, entendendo isso, fica muito claro para entendermos o que eu vou explicar agora em diante. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a palavra de Deus ela diz assim: e o Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Então veja que este mesmo pensamento foi testificado pelo apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e conhecedor da vontade de Deus. Os mistérios de Deus foram revelados a ele e ele deixou escrito para nós essa palavra, mostrando que o homem é uma unidade composta de corpo, alma e espírito. Então, compreendendo isto, quando você abre a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, aqui há uma exortação dirigida ao povo dizendo: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos do quais diga, não tenho mais prazer neles. E aqui no verso 7 diz: antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro, ou o espírito, volte a Deus que o concedeu. Então é necessário entendermos aqui que
quando a gente morre, o corpo ele volta ao pó, porque o corpo foi tirado do pó da terra, como você viu em Gênesis 2:7. E o fôlego de vida, o espírito, ele volta para Deus. Esse fôlego de vida, ele está em nós, está nos animais, ou seja, ele não tem consciência, como a energia elétrica que eu citei no exemplo. A mesma energia que acende uma lâmpada, acende um computador, um celular, uma geladeira, ela está em tudo. E ela não tem consciência. Então, compreendendo isso, você observa que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó de onde foi tirado. O espírito, que é o fôlego da vida, volta para Deus. Mas como você viu nos outros textos, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então agora nós entenderemos para onde vai esta alma. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em Lucas 16, do capítulo 19 ao 31, você vê aqui o relato do rico e do Lázaro. Aqui o Senhor Jesus ele diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino a cada dia e se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Sheol, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou o pai Abraão: tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Então você observa que após a morte, o que Cristo está nos mostrando aqui? Cristo usa esse relato para mostrar uma realidade espiritual. E você observa que em todas as parábolas, em todos os meios que Cristo se utilizou de representações, seja uma parábola, seja uma história, ele buscou representar algo espiritual através de uma história, através de uma representação. Então, você precisa compreender que aqui Cristo está mostrando uma realidade. Ele está mostrando o quê? Que havia um homem rico que se vestia de púrpura. Quem se vestia de púrpura? Os príncipes, os reis, os sacerdotes. E este homem se banqueteava com requinte frequentemente, ou seja, ele vivia regaladamente, usufruindo dos seus bens e não tinha compaixão pelo seu próximo, ele não tinha nenhum amor pelo próximo. Porque Lázaro era um mendigo e vivia à sua porta, desejava comer as migalhas que caía da mesa, mas ele não dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras, ou seja, certamente esse Lázaro era um leproso. E certamente esse homem aqui rico era um sacerdote, poderia ser, que não ia até ele para não se contaminar, podemos dizer assim. Mas o que eu quero me deter aqui, que você compreenda, é que Cristo usa esse relato, como muitos dizem que é uma parábola, mas você vê que aqui Cristo começa dizendo havia. Não é que houve, havia. E mesmo que seja uma parábola, como eu já disse, sempre quando Cristo contou uma parábola, ele usou uma representação de uma maneira que o povo poderia entender, para explicar algo espiritual, para ficar mais fácil a compreensão. Então você nota que aqui, havendo morrido o rico e o pobre, este Lázaro ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Um lugar de paz. Significa que ele herdou as promessas que foram feitas ao pai Abraão.
E para o povo judeu, esse fato de morrer e ser sepultado junto com os pais era um sinal de bênção também. Mas aqui é preciso entender que o pai Abraão é detentor das promessas. Então, significa que Lázaro morreu e herdou a promessa da bem-aventurança eterna. Ele foi levado pelos anjos e ali ele estava em paz. Mas aquele homem rico que outra hora vivia em banquetes, em luxúrias e que não se compadecia de ninguém, agora, uma vez que ele morreu, você observa que o corpo dele é sepultado. É sepultado e no Hades, algumas traduções trazem Sheol, outras trazem Hades, ou mansão dos mortos. E aqui então no Hades ele é atormentado. E você nota que o texto está mostrando que há plena consciência após a morte. Se a pessoa é justo, ele morre e vai desfrutar da paz junto com os eleitos, junto com os salvos que estão ali aguardando. E quando a pessoa é um ímpio, ele vai para o tormento e já começa ali sendo atormentado e fica ali aguardando o dia do julgamento final. Mas algo que eu quero que você ainda compreenda é que quando nós abrimos a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que é um texto muito usado para contradizer esse texto de Lucas 16, aqui a palavra diz assim: os vivos sabem ao menos que morrerão, os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor e ódio e ciúme já pereceram, eles nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Então aqui é preciso destacar que o escritor do Eclesiastes, ou seja, o pregador, ele trata muito num sentido terreno. Ele não está tratando num sentido de espiritual, de pós a morte no sentido espiritual. O que ele está dizendo aqui é que uma vez que a pessoa morre, ele está fadado ao esquecimento e ele não tem participação em nenhuma obra mais que se faz aqui debaixo do sol. Então, claramente está tratando do plano terreno. Quando você lê aqui o verso 10, diz assim: tudo o que te vem à mão a fazer, faze-o conforme a tua capacidade. Pois na sepultura para onde vais não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Então veja que é muito claro que esse texto não está falando do que acontece após a morte no plano espiritual, mas sim no plano terreno. Se você tem alguma coisa a fazer, você faz hoje, você faz agora, segundo a sua capacidade, porque depois que você morrer, para a sepultura onde o seu corpo vai, não tem trabalho, não tem obra, não tem nada, não tem amor, não tem ódio, ou seja, a sua memória vai para o esquecimento, a nossa memória vai para o esquecimento, e essa pessoa não tem mais participação de nada que se faz aqui debaixo do sol. É preciso entender também que a revelação de Deus ela é progressiva e o povo do Antigo Testamento não tinha o entendimento, a clareza que nós temos. Porque só se fala em ressurreição dos mortos e retribuição dos bons e dos maus no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 a 3. Até ali não se falava, porque a compreensão do povo era muito pequena ainda. A revelação ainda era muito, poderíamos dizer que era muito pequena, muito restringida. Mas quando o Senhor Jesus vem, ele traz a plenitude da revelação. Então aqui Cristo está mostrando através desse relato do rico e do Lázaro. E é preciso destacar aqui que o rico ele não foi para o inferno, não é porque ele era rico, mas porque ele era ímpio. Você observa que ele não teve compaixão daquele mendigo, ou seja, ele não amava o próximo. Ele era um rico soberbo, avarento.
Ele só vivia em luxúria, ele não tinha amor pelo próximo. E o pobre aqui foi salvo não porque era pobre ou leproso, doente, mas porque certamente era um servo de Deus. Então, quando eles morrem, a situação muda radicalmente. Porque aquele pobre que era um sofredor entra no gozo eterno, entra na paz, junto com Abraão, o amigo de Deus, o pai dos crentes, o detentor de todas as promessas. Então ele fica ali no seio, é como uma criança que está no seio da mãe, ela está em paz, ela está aconchegante, ela está com a família de Deus. Ela está, então, morrer e ir para o seio de Abraão significa ir para o lugar de paz, estar em paz ali aguardando. É preciso que você entenda também que aqui nós não estamos tratando do que acontece na vinda de Cristo, mas isso que eu estou mostrando para você aqui à luz das Escrituras é o que acontece após a morte. Quando o justo morre, ele é levado pelos anjos, a alma dessa pessoa é levada pelos anjos ao seio de Abraão, que é o lugar de paz. Porque, como você viu, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. E como eu já dei os exemplos. Então, quando o homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, e essa alma, que é a consciência da pessoa, que é a vida da pessoa, na morte há essa separação. Então a alma é levada para o lugar de paz e ali ela fica em paz, desfrutando da paz, junto com os salvos que ali estão, aguardando a volta de Cristo. Aguardando a volta de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus voltar agora na sua segunda vez, ele dará uma palavra de ordem, e isso você vê em vários textos, 1 Coríntios 15, você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Então, o Senhor Jesus, ele dá uma palavra de ordem, os corpos ressuscitam, os mortos ressuscitam, ou seja, os corpos glorificados. Deus envia o fôlego da vida novamente e nesse momento há uma junção de novo de corpo, alma e espírito. O homem novamente se torna uma unidade, porque o homem ele só sofre essa separação por causa da morte, porque o pecado trouxe a morte. Então a morte separou o homem. O corpo volta ao pó, de onde era, o espírito volta para Deus e a alma do justo vai para o seio de Abraão. E o ímpio, da mesma forma, a alma dele vai para o tormento eterno, vai ali para o tormento. E quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, o ímpio ainda não ressuscita. O ímpio ele ressuscitará no tempo depois do milênio, onde ele se ajuntará novamente com o seu corpo e será lançado no lago de fogo. O tormento que aqui está relatando não é o lago de fogo. Quando você lê Apocalipse 19, verso 11 em diante, você vê que os primeiros a serem lançados no lago de fogo, após a vinda de Cristo e após o combate escatológico, é a besta e o falso profeta. Aí passam 1000 anos, depois dos 1000 anos, Satanás tenta invadir a cidade santa e ele é vencido e é lançado no lago de fogo, e aí todos os ímpios que aderiram a ele são lançados no lago de fogo como sentença final. Então você vê claramente que aqui a palavra de Deus está nos mostrando. É isto que acontece ao ímpio após a morte, e é isso que acontece ao justo após a morte. Agora, há interpretações diferentes? Mas as interpretações que são diferentes disso que a Bíblia está mostrando aqui, contradizem a palavra de Deus. Eu posso dizer isso para você com autoridade porque já tem muitos anos que eu venho rogando ao Senhor e examinando a Escritura, e eu já acreditei de outras formas, mas Deus me mostrou que daquelas outras formas
você precisa fugir daquilo que a Bíblia está explicando e não está certo. Porque a revelação foi trazida na plenitude por Cristo e Ele mostrou realmente o que é e o que será depois da morte do ser humano. Então, irmãos, logo estarei trazendo um vídeo falando sobre a segunda volta de Jesus e aí estarei dando continuidade com mais clareza para que você esteja compreendendo também essa doutrina que muitas das vezes é mal compreendida. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você comente aí, que você deixe aí o seu like e me ajude a divulgar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe.